Conta-se uma história de uma rainha da Inglaterra. E ela não se vestia como rainha quando ela estava passeando na cidade dela. E certa feita ela saiu passear com roupa comum, indo para os bairros também mais pobres ou menos favorecidos. E ela foi pega de surpresa por conta de uma chuva. E aí ela bateu no portão de uma casa e pediu uma sombrinha. Só que ela não estava vestida a rigor. Estava vestida como qualquer pessoa do país. E a pessoa olhou para fora e aquela chuva vindo e... Tem uma sombrinha? Bom, eu tenho uma nova e tenho uma velha. Não vai voltar mesmo, né? Então toma a velha. E emprestou a velha para aquela pessoa que estava pedindo e foi embora. No dia seguinte, a pessoa escuta que está tendo um alvoroço na rua. O que está acontecendo? Alvoroço, ela vai lá e olha e está vendo que a carruagem real está vindo. O que esses caras querem aqui? Para na frente da casa dela, pega a sombrinha. Foi a senhora que emprestou a sombrinha para a rainha? E a sombrinha foi e voltou devidamente consertada e voltou para a rainha. A pessoa diz: se eu soubesse, eu teria dado o meu melhor. Se eu soubesse, eu teria dado o melhor. Estava pensando um pouco antes aqui, a questão do de repente de Deus. Tá? Deus tem os seus de repentes e é algo tremendo por isto. Quando nós tratamos a questão da honra, se fizéssemos, misericórdia, um seminário, um final de semana para tratar de honra, eu acho que nós não teríamos muita adesão. Porque a honra hoje ela não é muito difundida. Ela não é muito pregada e ela está fora de moda. Se nós passarmos a olhar alguns exemplos na palavra de Deus, nós temos um cidadão chamado Ananias. Não é o Ananias e Safira, é outro Ananias. Esse Ananias, quando Paulo, que foi jogado ao chão, e eu sempre escutei desde criança que ele caiu do cavalo, a palavra não diz que ele caiu do cavalo, né? Quando Paulo teve aquela experiência com Deus, Deus cutuca Ananias e diz: Ananias, vai lá orar pelo Paulo. Mas Deus, eu conheço o carinha lá, põe outro, eu não. Ananias, vai lá e ora por ele. Esse simples ato de Ananias mudou a história da igreja. O simples ato de Ananias crer na palavra que ele recebeu e entregar essa palavra que ele recebeu. Ele honrou a quem deu a palavra, entregando a palavra para a pessoa, para o destinatário. Se nós olharmos a vida de Davi com a questão de Saul, Davi ele honrou a Saul, mesmo Saul perseguindo ele. Davi ele mudou o rumo da nação com a honra dele. Quando nós honramos de todo o coração, que toda verdadeira honra começa no coração, nós mudamos histórias. Nós temos uma força muito grande quando nós honramos pessoas. Com Jesus, a coisa chega tão longe
que nós lemos assim em Marcos 2, versículo 6, estavam ali sentados alguns escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo. Eles arrazoavam em seus corações, dizendo. Eles estavam desonrando ao seu Jesus no coração. Eles ainda não tinham falado, ainda não tinham feito algo. Eles apenas pensaram. Apenas pensaram. E eles foram repreendidos pelo Senhor Jesus. Quando nós olhamos ali em 1 Samuel 3,30, Deus diz assim, porque aos que me honram, honrarei. Quando eu honro de coração, eu vou ser honrado. Não é um toma aqui e dali. Eu dou porque eu vou receber. Não é questão de negócio. Você pode ver isto assim, mas um coração verdadeiro, um coração genuíno, não vai fazer negócio. Se você está fazendo negócio, está furado. João 13:20 nos diz assim. Na verdade vos digo, se alguém honrar o que eu enviar, se ele honrar a mim, e a quem me recebe a mim, a quem me honra a mim, recebe aquele que me enviou. Honra aquele que me enviou. Se eu recebo o Senhor Jesus, se eu honro Ele, eu vou estar honrando a Deus. Quando eu honro ao Senhor Jesus, eu estou honrando a Deus. 2 Timóteo 2:21. De sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra. Será vaso para honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. A questão da honra. Eu li há um tempo atrás um livro chamado A Recompensa da Honra, que me ajudou bastante nessa mensagem. Se você quiser ler este livro, leia, tá? Mas esteja preparado também, né, para mudar alguns tipos de pensamento sobre honra. Vale a pena ler. Tremendo livro. Uma definição de honra. No grego, a palavra honra é time. Quando você fala time, para um grego, questão de honra. Quando você fala time, que é honra, no grego, é valorização. Quando você fala para um grego, time, honra, ele pensa em algo valioso, em algo precioso, em algo de peso, tal como ouro. Onde é que nós guardamos? Quando nós temos, né? Onde é que nós guardaríamos o nosso ouro? Onde é que você guardaria na tua casa o ouro? Se você tem um ouro, uma barra de ouro, onde é que eu guardaria aquilo? Junto com as coisas que são de menos valor? Não. Eu preciso guardar a honra dessa maneira. Honra, apreciação, estima, olhar favorável, respeito. Para entender um pouco mais a honra, a questão da desonra. Desonra no grego, a palavra para desonra no grego é atimia. Quando você fala atimia para um grego, ele está pensando em algo comum, algo superficial, que nos desfazemos facilmente, como o vapor. O que é honra para mim? Eu ter em honra.
Ana, mãe do profeta Samuel, nos ensina com muita particularidade, com muita propriedade, o que é honrar. É algo tremendo nós vermos a história de Ana. Ana estava ali, orando, pedindo a Deus um filho. Deus, se o Senhor me der esse filho, eu vou devolver ele para o templo. Essa era a oração de Ana, essa era a súplica de Ana. Já faziam anos que era a súplica dela. Ela estava suplicando algo ao Senhor. Chega Eli, sacerdote, que deveria de ter o discernimento das coisas, acaba insultando a Ana. Ô Ana, aparta de ti esse vinho. E ela não estava embriagada, ela estava apenas buscando ao Senhor. E Eli deu aquela remendada na situação. Tá ok, então seja feita a vontade, seja feito o que você quer. Gente, naquelas alturas do campeonato, eu não sei se eu ficaria tão tranquilo assim. Né? Eu estou buscando a Deus e alguém simplesmente me insulta. Ana, ela usou da honra com muita propriedade. Ela reconheceu a autoridade na vida de Eli. E por conta disto, ela recebeu o pedido dela. Então a questão da honra, quando a palavra fala em honrar, ela não dá chance para interpretação. É ordem. Não tem como nós interpretarmos. Quando Deus dá uma ordem, Ele dá uma ordem. E Ana, ela entendeu essa questão da honra assim muito bem. Isaías 29:13 nos fala que toda verdadeira honra tem origem no coração. A verdadeira honra é o fluir de um coração que teme a Deus. E eu estava conversando um pouquinho em casa com a Juliane. Mas nas empresas eles também honram. Não é? Pois é, verdade. Mas que tipo de honra numa empresa comum? Eu honro porque eu sei que vou receber. Então não é dessa honra que a palavra de Deus está falando. Quando eu honro, eu não estou fazendo uma moeda de troca, querendo algo em troca. Se eu estiver fazendo, estou errado. Mas toda a verdadeira honra vem de um coração que teme a Deus. A honra, ela não se contenta com o que é comum. A honra, ela não se contenta com aquilo que é comum. Fernando começou a fazer as coisas aqui. E eu falei assim, bom, mas ele já pregou, ele já fez o ato profético, né? Já está encerrado, ok, amém, podemos ir embora. Né? Quase ele leva a minha mensagem também. Né? Gente, é questão de honra. Eu preciso honrar. Estava conversando também na escola, umas terças-feiras atrás. Nós como sul-americanos, nós temos muita dificuldade em elogiar. Nós temos muita dificuldade em elogiar. Se eu elogio um homem, o que você quer de mim, cara? Se eu daí elogiar uma mulher, o que esse cara quer comigo? Está me cantando. E nós deixamos nos roubar o processo da honra. Eu estou permitindo que a cultura roube a honra. A
palavra diz para nós pensarmos tudo que é coisa boa um do outro. E eu tenho dificuldade em receber um elogio teu. Aí você me elogia, não é bem assim, não, são os teus olhos, não é bem assim, você não me conhece. Eu não estou aceitando, gente, não estou aceitando por causa da cultura. A cultura me barra, a nossa cultura brasileira nos barra isso, e nós precisamos reverter isto. Eu preciso saber aceitar um elogio. Eu preciso saber aceitar ser honrado. Naturalmente, não ficar com aquilo para mim, mas como foi dito já, né, ter isso como um espelho. Mas eu aceitar isto, porque quando eu aceito a honra, tá, um coraçãozinho adequado com o Senhor vai trabalhar para que isso seja mais verdade ainda. Nós honrarmos. Eu preciso pedir também a Deus que coloque essa honra no meu coração. Conversar com Deus, eu preciso honrar, eu preciso aprender a honrar. Quando nós falamos em honrar, nós pensamos normalmente, somos levados a pensar em honrar pessoas acima. Que tal nós honrarmos as pessoas da quarta de tarde? Que tal nós honrarmos as pessoas da quarta de tarde? Quando foi pedido para nós pegarmos o número dos tênis ali, tinha 35. Quarta agora tinha 45. Quantos vai ter até daqui a 3 semanas, não sei, mas nós honrarmos. Nós honrarmos por quê? Porque nós temos um coração que teme a Deus. Quando eu honro de coração, a honra, ou honrar, será um prazer, não para ter recompensa, mas nós honramos porque este é o coração de Deus. E esse é o nosso prazer. Nós honrarmos porque Deus honra. Quando nós exigimos honra, exigir honra é algo que se opõe ao coração de Deus. Eu não devo exigir honra. Se eu estou exigindo honra, isso se opõe ao coração de Deus. Salomão, quando ele foi colocado como rei, ele fez uma oração. E nesta oração, ele não pediu para ser honrado. Não foi a oração dele, Deus me honre. Mas Deus honrou ele. Porque ele estava pedindo algo nos conformes do coração de Deus. A honra, ela cria uma atmosfera de crescimento. Quando nós honramos, nós criamos à nossa volta uma atmosfera de crescimento. Nós damos oportunidade para crescer. Quando nós crescemos, quando nós vivemos em meio à honra, nós vamos crescer honrando e sabendo honrar. E sabendo receber uma honra. A honra, a desonra, ela me distancia da minha herança. O primeiro mandamento com promessa não é um conselho de Deus, não é um talvez, não dá chance para interpretação, é uma ordem. Honre teu pai e tua mãe, para que te vá bem sobre a terra e tenha longos dias. Honre pai e mãe. É mais, na palavra não diz. Naturalmente, quanto mais o pai está alinhado com a palavra, tanto mais fácil fica para o filho honrar. Isso é verdade. Tá? Mas a palavra não nos dá chance para nós discutirmos essa questão. A palavra diz: honre pai e mãe, para que te vá bem e tenhas longa vida sobre a terra. Isso é uma ordem.
Quando nós começamos a entender as coisas, a entender a razão da honra, nós vamos começar a ler a palavra de uma maneira diferente. A honra, ela me coloca lado a lado com a promessa. Eu tenho uma promessa, longa vida. Por quê? Por causa da honra. Então, a promessa, ela está atrelada à honra. Eu quero as promessas sobre a minha vida. E provavelmente você também quer as promessas de Deus sobre a tua vida. Amém por isso, queira mesmo. Mas eu preciso honrar. Honrar, entre outros, é valorizar. Provérbios, nós lemos algo a respeito. Provérbios 3, 9 e 10. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Promessa. E encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de moços os teus lagares. Você honra, você tem a promessa, e ela passa a ser verdade na tua vida quando você honra. A honra, ela está atrelada à promessa. Eu quero a promessa para a minha vida. Amém, aleluia. Você está honrando. A palavra diz, honra o Senhor, nesse caso aqui, com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, transbordarão de moços teus lagares. Uma casa onde a honra é levada a sério, onde se é ensinada a honra, essa casa vai florescer. Eu quero que a minha casa floresça. Então eu preciso viver a honra. E eu creio que Isaac, ele honrou o seu pai Abraão do sacrifício. Isaac, ele honrou o pai dele. Honrou a Abraão. E isso impactou gerações. Quando nós entendemos a questão da honra, que a honra, ela impacta gerações. Eu posso impactar as minhas gerações para o lado negativo, para o lado positivo. Quando eu quero impactar para o lado positivo, tá? Eu vou levar a honra a sério. E eu vou impactar gerações. Só que a honra, pois é, eu não nasci com ela. Ela precisou me ser ensinada. Ela precisou me ser ensinada a honra. Eu precisei ser ensinado a honrar. Eu precisei ser ensinado a ofertar. Eu precisei ser ensinado a respeitar as pessoas. Quando a gente começa a olhar um pouco mais as coisas, e prestar atenção em alguns detalhes, nós precisamos ser, não vocês, mas eu preciso ser ensinado, nós precisamos ser ensinados na questão da honra. E pelo fato de olhar isso um pouco mais assim, a gente vê algumas coisas. Como é que uma questão simples, como é que nós cumprimentamos as pessoas quando nós estamos numa roda sentados? E uma pessoa entra. Como é que você cumprimenta ela? Como é que faz na polícia lá quando entra o capitão? Fica em pé. Levanta. Não fica espreguiçado na cadeira? Não pode. Como é que eu recebo as minhas visitas? Espreguiçado na cadeira? Tá? Ou quando você tem uma visita na tua casa e ela vai te cumprimentar? Espreguição na cadeira lá, está ali com o celular na mão. E aí você estende a mão e a pessoa assim, tá, boa tarde, boa noite. A honra precisa ser ensinada.
eu preciso ser ensinado a honrar. E se eu recebo este ensino, as promessas vêm junto. Se eu recebo o ensino da questão das ofertas, a promessa vem junto. Mas eu preciso saber honrar. Eu preciso ter um coração transformado para honrar. Nós queremos às vezes fazer justiça por conta própria. Davi é um exemplo de honra. Davi resolveu escolher esperar na justiça do Senhor. Essa escolha de Davi decidiu a sua vida. Essa escolha decidiu a vida dele, pelo fato dele esperar no Senhor, dele honrar a Saul, mesmo Saul querendo o couro dele. Davi honrou o Senhor e o Senhor o honrou. E essa honra mudou a vida de Davi. Quando mudou a vida de Davi, mudou a vida da descendência dele. Se a honra muda a tua vida, você está mudando o curso da história da tua descendência. Eu não mudo o curso da história da minha ascendência, mas eu posso mudar o curso da história da minha descendência, aprendendo a honrar. Davi, ele honrou, e isso mudou a vida dele, mudou a vida da descendência dele, mudou o país. E nós temos essa palavra em nós. A questão é nós usarmos esta palavra, de nós irmos e honrarmos pessoas. Não com negócio, mas sim com coração íntegro. A verdadeira honra, ela tem origem no coração e é um transbordar do temor do Senhor. Quando eu honro, quando nós honramos pais, isso é fruto, isso é o transbordar do temor do Senhor. Uma das coisas que indica que alguém entendeu a palavra, quando ele está honrando. Não é só uma questão de honra aqui, mas é uma questão de honra no dia a dia. Por que amém pelos amados, aleluia, que receberam a honra, glória a Deus, nos alegramos com isto. Mas isso aconteceu de um dia para o outro? Não. Bastante trabalho. E esses amados, eles trabalharam e não trabalharam para receber a honra. Por isso receberam. A verdadeira honra, ela tem origem no coração e é um transbordar do temor do Senhor. O que acontece? Alguns benefícios que nós recebemos quando nós honramos. Quando sou tratado injustamente, e eu tenho um coração temente a Deus, eu sei que Deus vai cuidar de mim. Davi foi tratado injustamente. Deus levantou ele. Deus cuidou dele. Quando eu honro em troca de um tratamento injusto, eu receberei a honra por herança. Nós lemos lá em 1 Pedro. Cadê 1 Pedro aqui? 1 Pedro capítulo 3, versículo 9. Não tornando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isso fosse chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Quando eu honro em troca de um tratamento injusto, eu receberei a bênção por herança. 1 Pedro 4:1. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Quando eu honro, em vez de me vingar,
às vezes nós temos vontade de nós nos vingarmos, de fazermos justiça com as próprias mãos. Mas quando eu entrego isto a Deus, e deixo Deus cuidar disto, o caráter de Deus é construído dentro de mim. Eu quero o caráter de Deus. Não é barato, mas é tremendo. Porque você tem vida em abundância. João 10:10 se torna muito realidade, muito verdade no coração que honra o Senhor. Porque o caráter de Deus está sendo construído dentro de mim. Quando nós falamos de honra, de obediência, de submissão, eu preciso ser submisso. Mas pelo fato de eu ser submisso, não quer dizer que eu esteja sendo obediente. Pelo fato de eu estar sendo obediente, não quer dizer que eu esteja honrando. Então, quando eu honro, é porque eu entendi a obediência, é porque eu entendi a submissão. Quando nós honramos, nós entendemos a obediência e nós entendemos a submissão. Quando nós honramos, a honra ela vai me deixar mais próximo do coração de Deus. A honra, ela tem o poder de aprimorar em muito a nossa vida. Quando nós entendemos o que é a honra e nós levamos isto a sério, nós vamos estar aprimorando a nossa vida. Nós tanto queremos João 10:10 em nossas vidas. Tenho pensado e orado e refletido a respeito dessa frase. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O que é essa vida em abundância? Uma das coisas é a honra. Eu quero ter vida em abundância. Eu preciso aprender a honrar. Eu quero ter vida em abundância. Eu preciso ser ensinado. Oséias nos diz: meu povo erra por falta de... E como é que eu adquiro conhecimento? Estudando. Estudando. Como é que eu adquiro conhecimento? Me expondo à palavra de Deus. Como é que eu adquiro conhecimento? Segunda e terça noite, estou ali, não assistindo, mas participando da FATEM. Terça-noite, no primeiro semestre para nós aqui, a escola de adoração, estão me expondo a palavra de Deus. Segundo semestre, a escola de profetas, o que acontece? Estão me expondo a palavra de Deus. Quando me exponho a palavra de Deus, quando penso a respeito dela, quando trabalho ela no meu coração, quando trabalho a palavra de Deus na minha mente, o que vai sair daqui? A honra. O que vai sair daqui? A vida em abundância. O que vai sair daqui? A bênção. Por quê? Porque eu estou me expondo à palavra de Deus. Não devemos simplesmente obedecer a Deus. Nós precisamos capturar o seu coração. E então vislumbraremos a sabedoria que se esconde atrás de suas diretrizes. E não as veremos unicamente como leis. Não devemos simplesmente obedecer a Deus. Precisamos capturar o coração de Deus. E quando eu consigo capturar o coração de Deus, com a honra, eu vou vislumbrar a sabedoria que se esconde atrás das suas diretrizes. E não as veremos unicamente como leis. E eu vou ter prazer em honrar. Porque isso gera vida em abundância. Isso muda gerações. Isso muda histórias. Quando nós resolvemos honrar. 1 Samuel 2,30 nos diz: porque aos que me honram, honrarei, diz o Senhor. Quando nós honramos com coração puro, com coração temente a Deus, quando nós não esperamos honra em retorno, Deus vai nos honrar. Quando nós conseguimos colocar isso dentro da família, essa questão da honra, independente de a honra, nós vamos ter
uma outra vida familiar. Eu ensino a honra para os meus filhos. Eu não estou ensinando apenas para eles, mas para os filhos e para os filhos e para os filhos. Essa bênção, ela se perpetua. Por quê? Porque a palavra nos diz isso, queridos. Honre e você vai ver um sorriso no coração de Deus. Porque assim diz o Senhor, aos que me honram, eu honrarei. Amém, queridos? É uma decisão minha. Eu preciso decidir honrar. Eu preciso querer honrar. E quando eu vou começando a honrar, eu vou ter prazer em honrar. Porque isso vai gerar vida. Glória a Deus, queridos. Vamos nos colocar em pé e vamos orar. Obrigado, Pai amado, pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, Pai amado, que o Senhor tem nos honrado de maneira tão grande, Senhor. Obrigado, Pai amado, que nós temos o privilégio de estarmos honrando, Pai. Muito obrigado, Pai, pela Tua graça sobre as nossas vidas, Senhor. Obrigado, Pai amado, que o Senhor tem nos ensinado a estarmos honrando, Senhor. E ensina-nos cada vez mais, Pai amado, a estarmos honrando, Senhor. Obrigado, Pai amado, que a Tua palavra é verdade, Senhor. E nós cremos, nós declaramos que a Tua palavra é verdade, Senhor. Obrigado, Pai, onde é que nós temos honrado, Senhor. Obrigado, Pai, onde nós temos crescido nisto, Senhor. E nós nos alegramos com isso, Pai. Mas, Pai, a Tua obra em nossas vidas ainda não está completa. Perdoa, Pai, onde nós não temos honrado, Senhor. Perdoa, Pai, onde nós temos passado em vez de nós honrarmos. Mas ensina-nos a honra, Pai amado. Põe a Tua honra no nosso coração, Pai. Nós queremos Te honrar, Pai amado. Porque nós sabemos que, ao nós honrarmos, nós estamos proclamando a Tua vida, Senhor. Nós estamos proclamando a vida em abundância, Senhor. Obrigado por isso, Pai amado. Obrigado, Pai, que Tua palavra é a verdade, Senhor. Obrigado, Senhor, que nós temos o privilégio de estarmos honrando uns aos outros, Pai. E isso é algo tremendo, Senhor. Muito obrigado por isso, Pai amado. Obrigado, Pai, que o Senhor tem nos dado o Teu Santo Espírito em nossos corações. E Ele nos ensina as Tuas verdades, Senhor. Obrigado, Pai, que nós podemos nos alegrar em estarmos honrando a Ti, Senhor, e honrando uns aos outros, Senhor. Muito obrigado, Paizinho amado. Nós Te amamos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Aleluia. Amém.